Fala, meus elétrons, tranquilo? Bom, na aula de hoje a gente vai começar a conversar sobre estequiometria de maneira mais prática. A base da estequiometria são as leis ponderais, que é o assunto dessa aula. Beleza, Eric, o que é uma lei ponderal? Lei ponderal é uma lei que aborda as massas das substâncias que participam de reações químicas. Ou seja, são basicamente três leis, que trabalham como é que as massas das substâncias vão se relacionar dentro de uma reação. Existem três leis: lei de Lavoisier, lei de Proust e lei de Dalton, que são as leis que a gente vai ver aqui. Bom, primeira coisa, o que é uma reação química, Eric? Uma reação química é uma transformação química, ou seja, é uma transformação onde a matéria muda a sua natureza, ocorre mudanças de natureza da substância. Então você tem uma substância e depois ela se modifica, se transformando em outra. A gente representa as reações químicas da seguinte maneira. Vamos ativar nossa canetinha aqui. Pronto. Ó, A mais B produzindo C mais D. O que é isso? É uma reação. Tudo que eu tenho antes da reação, ou seja, o que eu coloco para reagir, é chamado de reagente. Então, isso aqui é chamado de reagente. O reagente é tudo aquilo que eu vou colocar na reação. É como se fossem os ingredientes de uma receita. No final, eu tenho o meu resultado, que numa reação a gente chama de produto. Então, numa reação eu tenho os reagentes e os produtos. Eric, e essa setinha? Essa setinha é a minha seta de reação. Isso aqui seria a minha reação, aonde eu posso indicar ainda o meio reacional. O que é meio reacional, Eric? Meio reacional são as condições que eu coloco para reagir. Por exemplo, eu posso colocar em meio ácido, eu posso colocar em meio básico, eu posso colocar em alta temperatura, em baixa temperatura, alta pressão. Então, o meio reacional são as condições que você coloca para a sua reação acontecer. Beleza? Então, primeira lei, lei de Lavoisier. Lavoisier, ou Antoine Lavoisier, ele viveu de 1743 a 1794 na França, em Paris. E a primeira lei é dele. Lavoisier é o pai da química moderna. É a partir dele que todas as outras partes da química se desenvolveram de uma maneira moderna, contemporânea. Ou seja, é a partir dele que você tem um grande desenvolvimento do que a gente conhece hoje. O que a lei dele fala? O que a lei de Lavoisier fala? A lei de Lavoisier também é conhecida como lei da conservação das massas. Lei da conservação das massas é o seguinte: nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Ou seja, tudo que eu tenho antes, eu vou ter depois. Isso só funciona se a gente tiver um sistema fechado. Eric, o que é um sistema fechado? Sistema fechado é aquele que não há troca de massa. Ou seja, não existe perda de massa para o meio ambiente, mas existe a troca de quê? Calor. Então, pode não existe troca de massa, mas pode existir troca de calor. Então, o que enuncia a lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier? E uma reação química em sistema fechado, a massa total dos reagentes é exatamente igual à massa total de produtos. Eric, me dá um exemplo? Aqui, ó. Então, eu estou colocando uma reação para vocês. Carbono, ó, uma molécula de carbono, 1 mol de moléculas de carbono, reage com 1 mol de moléculas de oxigênio, produzindo 1 mol de moléculas de CO2. Se a gente for tirar a massa molar de cada uma, a gente vai fazer o quê? Lembra?
pega da tabela periódica lá. Carbono, eu tenho o quê? 12 gramas por mol. Oxigênio, fica o quê? 16 gramas por mol. Com isso, eu posso pegar a massa de cada um deles. Então, 1 mol, a massa molar de quem? Do O2 vai ser o quê? 2 vezes 16, que dá quanto? 32 gramas por mol. Aqui, CO2, massa molar do CO2, fica o quê? 1 vezes 12, mais 2 vezes 16, que dá quanto? 44 gramas por mol. Aqui, ó, massa dos reagentes. Quanto eu tenho de reagente? Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Reagente. Quanto tem aqui, ó? 12 mais 32, vamos trocar a cor da canetinha aqui, ó. 12 mais 32 dá quanto? 44 gramas. Massa do produto, quanto eu tenho? Soma tudo que eu tenho de produto. 44 gramas. Vê se 44 não é igual a 44. Então, a soma das massas dos reagentes tem que ser exatamente igual à soma das massas dos produtos. Beleza? Segunda lei, lei de Proust. A lei de Proust foi elaborada por Joseph Louis Proust, também lá na França. E ele viveu entre 1754 e 1826. O que fala a lei de Proust? A lei de Proust também é conhecida como lei das proporções constantes. Ou seja, Eric, me explica. Seguinte, em uma reação química, a proporção das massas das substâncias participantes é sempre constante. Não entendi. Se liga. Se eu pego os reagentes e multiplico por um fator, o produto tem que ser multiplicado pelo mesmo fator para poder obedecer à lei de Lavoisier. Eric, não entendi. Me explica na prática, claro. Aqui, ó. Peguei a mesma reação que a gente fez antes. Olha. Carbono com 12 gramas, oxigênio com 32 e CO2 produzindo 44. Beleza. Vamos dizer que, por acaso, eu dobre a quantidade de carbono. Cheguei aqui, ó, dobrei a quantidade de carbono. Vou dobrar também a quantidade de O2. A lei de Proust fala o seguinte: para se produzir um certo produto, quando você multiplica os reagentes por um fator, o produto tem que ser multiplicado pelo mesmo fator. Ou seja, você multiplicou aqui por 2, não foi? Não multiplicou aqui por 2? O seu produto tem que ser multiplicado por 2 também. E essa lei obedece à lei de Lavoisier. Aqui. Quanto é que dá 12 mais 32? Dá o quê? 44, não é? Aqui, 24 mais 64 dá quanto? 88. Ou seja, a lei de Proust obedece à lei de Lavoisier. Vamos trocar a cor da canetinha aqui. E se eu pegar aqui, ó, 12 e multiplicar por 4, Eric? Se eu pegar por 4, o outro também será multiplicado por 4. Eric, e o produto final também será multiplicado por 4. E se você somar as massas, ó, 44 mais 128 vai ser o quê? 176. Ou seja, se você pega os reagentes e multiplica por um número, o produto tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Facinho, né? Bem tranquilo. Última lei, lei de Dalton. O Dalton é o mesmo Dalton que fez lá aquela teoria atômica, o modelo de Dalton. O Dalton, ou John Dalton, que viveu entre 1766 e 1844 lá na Inglaterra, falou o seguinte: essa lei é conhecida como Lei das Proporções Múltiplas. Olha o título dela. Se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes de um segundo elemento,
para formar compostos diferentes. Essas massas diferentes estão entre si numa relação de números inteiros pequenos. Eric, não entendi nada. Se liga aqui. Eu tenho a seguinte reação, olha. Carbono mais oxigênio produzindo CO2. A gente viu que, ó, se eu tenho 1 mol de carbonos reagindo com 1 mol de oxigênio, estou produzindo o quê? 1 mol de CO2, beleza? Aqui, ela segue o quê? A lei de Lavoisier. 12 mais 32 igual a 44. Mas vamos dizer que agora eu pegue a mesma reação, mas ao invés de manter a mesma quantidade de oxigênio, eu divida por 2. Ou seja, aqui, ó, aqui eu mantive o mesmo, não mantive? Olha, daqui para cá eu mantive o mesmo, ou seja, eu multipliquei por 1. Aqui, olha, eu fiz o quê? Multipliquei por meio. Eric, o que é multiplicar por meio? É dividir por 2. Então, eu não mantive a mesma proporção. Agora, olha, eu estou reagindo 1 com meio. Quando eu fizer isso, olha que interessante. Eu não vou ter mais o mesmo produto. Antes eu tinha o quê? CO2. E agora, Eric, eu tenho CO. Ou seja, quando eu diminuo um dos reagentes, eu posso modificar a minha reação. Mas essa reação modificada ainda obedece à lei de Lavoisier. Obedece, Eric? Sim, olha. 12 mais 16 dá quanto? 28. Então, eu tenho que a lei de Dalton fala, se eu modificar apenas um dos reagentes, eu posso modificar a minha reação. Como eu tenho menos oxigênio, eu vou ter menos oxigênio reagindo com carbono. Então, ao invés de formar CO2, eu formo CO. Beleza? Dúvidas? Galera, então é isso. Foram as 3 leis ponderais. Na próxima aula, a gente vai fazer exercícios desses temas. Beleza? Lei de Lavoisier, conservação das massas, ou seja, tudo que entra é igual a tudo que sai. Lei de Proust, ou das proporções constantes. Se eu multiplico os reagentes por um lado, por um fator, o produto tem que ser multiplicado por um fator. E lei de Dalton. Se eu modifico um dos reagentes, o meu produto pode ser modificado. Tranquilo? Muito obrigado. Beijos no elétron.